Bom, nós estamos estudando nessa videoaula o capítulo 5 do livro Zengel, que trata da análise da massa e da energia em volumes de controle. Tá? Eu estou continuando a parte 1, gravada anteriormente, né? E nessa parte 2 nós vamos analisar o transporte de energia pela massa, ok? Vou compartilhar aqui o livro, né, com minha carinha simpática, tá? Para vocês acompanharem, né? Então vamos lá. Se observar, né, vamos avaliar o transporte de energia pela massa, né? Escoamento mássico transportando energia. Vamos lá. Se vocês, né, observarem θ, né, é a energia total por unidade de massa, né, certo? A energia total de um fluido, de uma massa em escoamento, né, é simplesmente m vezes θ, desde que as propriedades da massa m sejam uniformes, tá? Não varie com o tempo, né? Não varia ao longo do escoamento. Da mesma forma, quando uma corrente de um fluido com propriedades uniformes escoa com uma vazão mássica de m ponto, né? Estou fazendo aqui em cima, tá? Né? E assim, ó. O fluxo de energia, isto é, a taxa com que a energia é transportada por essa corrente de fluido, é m ponto vezes θ. Vou dar uma olhada na figura 5.15 à sua esquerda, né? Nós temos aqui o produto de m ponto com m ponto de entrada, né? Que multiplica θ, certo? Na entrada, energia transportada pela massa por unidade de tempo para dentro do volume de controle, né? Então eu tenho, considerando o volume de controle como sendo essa figura, essa região delimitada dentro da figura 5.15, né? Eu tenho m ponto que entra e θ ponto, que é a energia total, θ, né? A energia total por unidade de massa, tá? Bom, eu tenho a equação 528 e 529. A equação 528 ela me mostra a quantidade de energia transportada total, né? O E maiúsculo de entrada igual a m θ, que é igual a m, né? Que multiplica a entalpia mais a parte cinética e a parte potencial, né? O V ao quadrado sobre 2, parte cinética, energia cinética do sistema, tá? Em volume de controle, né? Mais a energia potencial do volume de controle, certo? Do sistema, né? Tudo isso em kJ. Se você ver a taxa né, de transporte dessa energia, vai ser a energia em função do tempo, né, derivada no tempo, que é uma taxa. Eu vou chamar de E ponto, E maiúsculo ponto, né? Da massa será igual a m ponto vezes θ, né? Que é igual a m ponto que multiplica o mesmo termo assim, h mais v ao quadrado sobre 2 mais gz. Tá? Equação 529. Então, quando as energias cinética e potencial de uma corrente de fluido são desprezíveis, né? E quando que eu faço isso? Né? Quando a velocidade, no caso de energia cinética, quando a velocidade ser bastante baixa, né? E a distância entre cotas de um ponto e outro, por um sistema estabelecido, seja também pequena. Então a gente nem considera esses termos, né? Que, na verdade, quando você fizer essas parcelas de energia cinética e potencial forem muito pequenos, o resultado final da nossa avaliação, do nosso escoamento, não vai pesar muito. Isso vai variar centésimos, décimos. Então isso em problemas de engenharia não são assim, podem ser perfeitamente desprezados, né? Isso acontece normalmente em problemas de engenharia. Essas equações, simplificando, né, zerei o termo de energia cinética, V2, V ao quadrado sobre 2, gerei o termo da energia potencial, Gz, né, G,
lembrando, né, a aceleração da gravidade, 9,82 metros por segundo ao quadrado, e z, a distância de cota de um ponto ao outro, dentro do sistema. Né? Então a gente simplifica. Dessa forma, a energia total da massa transportada pelo escoamento vai ser m vezes h, onde m é massa e h é sua entalpia. E a taxa de transporte dessa energia, né, que é E ponto da massa, vai ser igual ao m ponto vezes h. Tá? Bom, dessa forma, né, em geral, a energia total transportada pela massa para dentro ou para fora do volume de controle não é de fácil determinação, uma vez que a propriedade da massa, em cada entrada ou saída do sistema, né, podem ser várias, não exclusivamente uma, né, podem variar com o tempo. Tá? Ou varia também ao longo da seção transversal, que é a maioria dos casos. Né? Assim, a única maneira de determinar o transporte de energia através de uma abertura em decorrência do fluxo de massa é considerar massas diferenciais, pequenos pedacinhos de massa, diferenciais de massa, né, suficientemente pequenas, que eu vou chamar de delta M, né, que têm propriedades uniformes, e somar suas energias totais durante o escoamento. Vou integrar o sistema, né, o delta M. Observando novamente que θ é a energia total por unidade de massa, né, do meu sistema em volume de controle, ou seja, sistema aberto, a energia total de escoamento de um fluido de massa ΔM será θ que multiplica ΔM. Então, a energia total transportada pela massa através de uma entrada ou saída, né, o m de entrada, que multiplica o θ de entrada, e m de saída, que multiplica o θ de saída, deve ser obtida pela integração desse ΔM. Né? Para uma entrada, por exemplo, ela se torna a equação 530, né? Energia total do sistema de entrada, né, e massa, contendo a massa, é igual à integral, né, da massa de entrada, que multiplica, é integral da energia de entrada vezes o ΔM de entrada. Isso é igual à integral da massa do volume de controle, né, massa de entrada, desculpa, enxergando direito aqui, massa de entrada, que multiplica, né, a entalpia de entrada mais a velocidade de entrada sobre 2, né, velocidade ao quadrado, de entrada sobre 2, mais G vezes Z na entrada. Tudo isso multiplicando, né, tudo isso em função de ΔM. Estou fazendo essa integração em ΔM na entrada. Né? Então, a maioria dos escoamentos encontrados na prática pode ser aproximada como em regime permanente ou unidimensional. Regime permanente, ou seja, as propriedades do fluido não variam, né, naquele ponto, certo? O fluido pode até ter diferentes propriedades, mas pontualmente ele é constante. Isso é um regime permanente. Né? E unidimensional. Tá? E, portanto, as relações simples apresentadas nas equações 5,28 e 5,29 podem ser usadas para representar a energia transportada por uma corrente de fluido. Né? Dito isso, eu tenho o exemplo 5.3, okay, que eu peço para vocês estudarem e resolverem, né, aprendendo. Né? Vamos dar uma lida nele. Um vapor escapa de uma panela de pressão de 4 litros, né, cuja pressão de operação é de 150 kPa, né, conforme a figura aqui à sua direita. Vou tirar a minha figurinha, né, a figura 5.16. Então observe que a quantidade de líquido da panela diminui em 0,6 litros, né, em 40 minutos, tá? Após o estabelecimento de condições de operações estáveis. E a área de seção transversal da abertura de saída é dada como 8 milímetros quadrados. Determine o fluxo de massa do vapor e a velocidade de saída. Né? B. As energias totais de escoamento
por unidade de massa, né, de vapor, e C, a taxa na qual a energia sai da panela transportada pelo vapor. Tá? Resumindo, o que eu quero nesse problema? Qual a solução esperada? Eu quero o vapor sai de uma panela de pressão, né, a uma pressão especificada. Eu observo, né, a velocidade, o fluxo de massa e a energia total de escoamento e o fluxo de energia devem ser determinados. Né. Considero as hipóteses. O escoamento se dá em regime permanente, né, e o período inicial de aquecimento é desprezado. As energias cinéticas e potencial são desprezíveis, né, desprezo o V, certo? Velocidade, escoamento, e desprezo o Z. A panela de pressão é pequena e a velocidade de escoamento, o líquido está parado ali praticamente. Né? As condições de saturação prevalecem dentro da panela, ou seja, imagina o fluido saturado. Né? Durante todo o tempo, de modo que o vapor sai da panela como vapor saturado à pressão da panela. Diante disso, eu tenho, pelas condições acima, tenho as propriedades tiradas da tabela A5, né? Propriedade de saturação da água a 150 kPa, o volume específico da água, né, do líquido, tá? Eu tenho o volume específico do vapor, né, tenho a energia interna do vapor e a entalpia do vapor, né, tudo da tabela acima. Né? Daí com isso, faço uma análise e, de posse das equações e definições expostas anteriormente, resolvo o problema. Né? Eu peço que vocês refaçam essas contas para aprenderem, né? como que a gente chega nessa resposta. Tá? Bom, continuando, né? Vamos apresentar uma análise da energia em sistemas sobre regime permanente. Anteriormente a gente analisou a massa, agora vamos analisar a energia. Né? Bom, e aí? Diversos dispositivos de engenharia, tais como turbinas, compressores, bocais, né, operam por longos períodos sob as mesmas condições. Tão logo um transiente inicial seja vencido e seja estabelecido um regime de operação estável. Esses dispositivos são classificados como dispositivos de escoamento em regime permanente. Figura 5.17. Cadê a figura 5.17? Vamos olhar aqui. Essa figurinha aqui, à sua esquerda. Muitos sistemas de engenharia, usinas de potência, por exemplo, operam em condições de regime permanente. E o que vem a ser o regime permanente? A gente já deu uma definição, falei anteriormente, mas vamos rever aqui um jeito mais formal. Né? Então, os processos que envolvem tais dispositivos podem ser razoavelmente bem representados por um processo idealizado, né, chamado processo em regime permanente, que foi definido lá no capítulo 1. Vamos lembrar, o processo em regime permanente é aquele onde, né, as propriedades do fluido podem mudar de um ponto para o outro dentro do volume de controle. Né? Mas em qualquer ponto fixo desse mesmo volume, elas permanecem constantes durante todo o processo. Então elas não variam com o tempo. Né? Lembre-se, regime permanente significa sem variação com o tempo. Então as propriedades podem variar de um ponto para outro dentro do volume de controle. Mas pontualmente, né, aquelas propriedades não variam com o tempo. Tá? Esse é o regime permanente. Durante o processo com escoamento em regime permanente, nenhuma propriedade intensiva ou extensiva dentro do volume de controle muda com o tempo. Né? Assim, o volume V, a massa M e o conteúdo de energia total E do volume de controle permanece constante, conforme mostra para a gente a figura 5.18, né? Onde eu tenho um volume de controle, uma entrada de massa e uma saída de massa. Né? A massa do volume de controle continua constante,
permanece constante ao longo do tempo, e a energia do volume de controle permanece constante ao longo do tempo. Tá? Voltando. Tá? Consequentemente, o trabalho de fronteira é zero para os volumes de controle com escoamento em regime permanente, uma vez que esse volume é constante. Né? E a massa e a energia total que entra no volume de controle deve ser igual à massa e à energia total que sai. Se a massa dele é constante, a massa que entra é a massa que sai. Então mantém a constante, né? O estado constante. Uma vez que a massa do volume de controle é constante, a energia do volume de controle também é constante. Essas observações simplificam bastante a análise. Né? As propriedades do fluido em uma entrada ou saída permanecem constantes durante um processo com escoamento em regime permanente. As propriedades podem, entretanto, ser diferentes na entrada e na saída, em saídas e entradas diferentes. Elas podem até mesmo variar na seção transversal de uma entrada e de uma saída. Todas as propriedades, porém, incluindo a velocidade e a altura, devem permanecer constantes com o tempo, em um ponto fixo na entrada ou na saída do volume de controle. Assim, o fluxo de massa em uma abertura deve permanecer constante durante um processo com escoamento em regime permanente, a figura 5.19. Né? M na entrada 1, entalpia 1, M na entrada 2, entalpia 2, M na saída 3, desculpe, né? Entalpia 3. Tá? Como simplificação adicional, as propriedades do fluido em uma abertura, geralmente, a abertura que ele fala é entrada e saída, né? Geralmente são consideradas uniformes, um valor médio, ao longo da seção transversal. Assim, as propriedades do fluido em uma entrada e uma saída podem ser especificadas pelos seus valores médios. Além disso, as interações de calor e trabalho entre um volume de controle com escoamento em regime permanente, né, e sua vizinhança não mudam com o tempo. Desta forma, a potência produzida por um volume de controle, né, vou minha carinha aqui. Dessa forma, a potência produzida por um volume de controle e a taxa de transferência de calor de ou para um volume de controle, ou seja, que entra e que sai do volume de controle, permanecem constantes durante um processo com escoamento em regime permanente. O balanço de massa aplicado a um volume de controle com escoamento em regime permanente é expresso na equação 5.1, né, por somatório do fluxo de massa na entrada igual somatório do fluxo de massa na saída. A unidade em quilogramas por segundo. Essa é a equação 5.31. O balanço de massa aplicado ao volume de controle com uma corrente única na entrada e na saída foi dado por M.1 igual a M.2. Né? Substituindo massa por a densidade vezes a velocidade vezes a área, né? Eu tenho a equação densidade 1 vezes velocidade 1, que multiplica área 1, igual densidade 2 vezes velocidade 2 vezes área 2. Isso me dá a equação 5.32. Essas equações, guardem bem, nós vamos usar bastante na resolução de problemas envolvendo escoamento em volume de controle. Tá? Então, esses subscritos, 1 é entrada e 2 saída. Tá? Vamos lá. Então, durante um processo em regime permanente, o conteúdo da energia total de um volume de controle, né, permanece constante, ou seja, o E maiúsculo, né, do volume de controle é igual a constante. E, portanto, a variação da energia total desse volume de controle é zero. Né? Se não varia na entrada e na saída, é constante, né, um menos o outro é zero. Né? Portanto, a quantidade de energia que entra em um volume de controle, sob todas as formas, calor, trabalho e fluxo de massa, né, deve ser igual à quantidade de energia que deixa o volume de controle. Certo? Né? Em regime permanente. Então, na forma de taxa,
certo? O balanço de energia aplicado a um processo em regime permanente será E ponto, E maiúsculo, né? E maiúsculo ponto de entrada, menos a E maiúsculo ponto de saída, tá? Que é a taxa de energia líquida transferida por calor, trabalho e fluxo de massa, igual a derivada da energia total do sistema pelo tempo, né? Como o tempo é regime permanente, ele é zero, né? Esse termo é zero, né? Que seria a taxa de variação de energia interna, cinética, potencial, etc. Tá? É zero, né? Logo, o que vai acontecer no balanço de energia? A energia total do sistema que entra igual a energia total do sistema que sai. Equação 534. Guardem bem essa equação. Se observar que a energia pode ser transferida apenas por calor, trabalho e fluxo de massa, o balanço dado pela equação 534, né, aplicado a um volume de controle com escoamento em regime permanente, né, pode ser escrito mais explicitamente como o fluxo, né, o fluxo de calor que entra, menos, mais a potência, que é o trabalho pelo tempo, né, na entrada, mais o somatório de todas as entradas, né, de fluxo de massa, m ponto vezes θ, igual ao fluxo de calor que sai, né, mais a potência na saída, mais o somatório de todas as saídas do fluxo de massa, né, vezes a energia total do sistema, tá? Que é o θ. Né? Essa equação 535. Eu substituindo o θ pelo termo h mais v ao quadrado sobre 2 mais gz, né, eu tenho a equação 536 abaixo, onde Q ponto de entrada mais W ponto de entrada mais o somatório de todas as entradas de M ponto que multiplica θ, substituindo θ por h mais v ao quadrado sobre 2 mais gz. Né? Para cada entrada eu tenho que fazer isso, e para cada saída. Eu tenho a equação 536, ok? Tirar minha carinha daqui. Vamos lá. E, uma vez que toda a energia por unidade de massa de um fluido em escoamento é θ, que é igual a H mais a energia cinética mais a energia potencial, né? Sendo igual a H mais V ao quadrado sobre 2 mais GZ, certo? Eu tenho a equação 536, né? Está explicando a substituição aqui, tá? A equação do balanço de energia aplicada a volumes de controle em regime permanente apareceu pela primeira vez em 1859, em um livro alemão sobre termodinâmica, escrito por Gustav Scheuner. Considere, por exemplo, um aquecedor elétrico de água operando em regime permanente, conforme mostra a figura 5.20, à sua direita. Uma corrente de água fria, com fluxo de massa M ponto, entra continuamente no aquecedor. E uma corrente de água quente, a mesma vazão, escoa continuamente para fora, sai do aquecedor. O aquecedor de água, ou volume de controle, perde calor para o ar ambiente a uma taxa Q ponto que sai, e o elemento de aquecimento elétrico fornece trabalho elétrico de aquecimento, a resistência provavelmente, a taxa de Q ponto, a taxa de, W ponto que entra. Q ponto é o calor que sai. W ponto é o trabalho pelo tempo, é a potência que entra, para energizar o aquecedor. Tá? Com base no princípio de conservação da energia, nós podemos afirmar que a corrente de água sofre um aumento em sua energia à medida que escoa pelo aquecedor. Esse aumento é igual à energia elétrica fornecida para a água menos as perdas de calor. Você está aquecendo a água, você está um trocador de calor, onde a resistência elétrica está interagindo com a água, né? Certo? E fornecendo o que é ponto, fornecendo um aquecimento para ela, uma energia para ela. Tá? Então o balanço de energia, né, que é apresentado tem natureza intuitiva.
e é fácil de ser aplicado quando as magnitudes e as direções de transferência de calor e de trabalho são conhecidas. No caso desse aquecedor, fácil, né? Porém, ao realizar-se um estudo analítico geral ou resolver um problema que envolve uma interação desconhecida de calor do trabalho, é preciso arbitrar uma direção para as interações de calor e trabalho. Em tais casos, a prática comum é arbitrar calor transferido para o sistema, entrada de calor, a taxa Q ponto, e que trabalho é realizado pelos sistemas, o trabalho sai, a taxa W ponto, para então resolver o problema, E nesse caso, a primeira lei ou equação do balanço de energia, aplicada ao volume de controle com escoamento em regime permanente, resulta em Q ponto menos o trabalho, a potência que sai, fornecida pelo sistema, igual a somatória de todas as saídas menos todas as entradas. De M ponto que multiplica o θ, sendo θ H mais V ao quadrado sobre 2 mais GZ. Equação 537. Guardem essa equação. Reserve, como diz o pessoal que cozinha. E dessa forma, a obtenção de um valor negativo para Q ou W significa simplesmente que a direção admitida está errada e deve ser invertida. Para dispositivos ou com corrente elétrica, a equação do balanço de energia para processo em regime permanente torna-se Q ponto menos W ponto igual M ponto que multiplica H2 menos H1, entalpia entrada na saída e na entrada, mais a diferença de energias cinéticas, mais a diferença de energia potencial. Equação 538. Se eu dividir a equação 538 pelo M ponto, resulta no balanço de energia por unidade de massa. Tem a equação 539. Q minúsculo menos W minúsculo. Você viu que perdeu a variação, tá? Porque eu dividi por M ponto. Então torna-se simplesmente Q, simplesmente W. Igual, eu dividi pela massa, aquela massa fora do colchete some, fica apenas ΔH mais ΔEC, energia cinética, mais o ΔEP, delta energia potencial. Onde Q minúsculo é igual ao Q maiúsculo ponto dividido por M ponto. Sumiu a taxa de variação, E o W minúsculo igual W ponto sobre M ponto, que são transferências de calor de trabalho realizadas por unidade de massa do fluido de trabalho respectivamente. Se o fluido sofrer uma variação desprezível em suas energias cinéticas e potenciais, esses ΔP, o delta da energia cinética e o delta da energia potencial vai ser aproximadamente igual a zero. Então a equação do balanço de energia é reduzida simplesmente a Q menos W igual a H2 menos H1. Tranquilo, Basicamente a diferença entre as energias de calor e trabalho transferidos para fora ou para dentro igual à variação de entalpia do sistema. Lembrando que a entalpia pode ser considerada como uma forma de energia, energia por massa do sistema. Aumenta a unidade de entalpia, o quilojoule por quilograma. Está bem compatível, Então, os diversos termos que aparecem nas equações anteriores são descritos aqui, tá? Estou vendo aqui uma figura 521, um sisteminha, um volume de controle, onde eu tenho em regime permanente o trabalho do eixo e o trabalho elétrico, são as únicas formas de trabalho que podem estar envolvidas em um sistema compressível simples. Ou seja, cumprimos essas fronteiras, e ele é simples. Tá? Então aqui a gente descreve o que é ponto, o que é a potência, é o que a gente já falou anteriormente, só dar uma relida para fixar bem. Okay? Bom, em seguida, a gente descreve alguns dispositivos,
alguns dispositivos da engenharia com escoamento de regime permanente. Por exemplo, né, turbina de avião. Tá? A turbina de avião, mostrando aqui. Né? Essa turbina, no caso, não é. Desculpe, isso aqui não é é uma turbina não de avião, né? Uma turbina a gás usada para a produção de energia elétrica. Uma central de energia, né? Então ela traz uma turbina, né, LM5000, modelo, né, LM5000 da General Electric, tá? Ela tem 6,2 metros de comprimento, bem maior que uma turbina de avião, né? Pesa 12,5 toneladas e produz 55,2 megawatts, né, a 3.600 RPM, ou rotação por minuto, com injeção de vapor. Tá? Uma turbina de usina elétrica, né? Realmente usina a carvão. Né? Em seguida a gente mostra, o autor mostra diversos dispositivos, né, comuns com escoamento em regime permanente. E são analisados os aspectos termodinâmicos do escoamento através deles. O princípio de conservação da massa e da energia para esses dispositivos são ilustrados como exemplos. Né? Então aqui eu vou pedir para vocês estudarem essa parte, né, levando em conta o que foi apresentado anteriormente, para o princípio de conservação da energia da massa, bocais e difusores, né, que são normalmente dispositivos normalmente utilizados em motores a jato, né, aquele que eu acho que mostrei para vocês na apresentação, né, o motor lá do Falcon 9, a saída dele é um bocal, né, um difusor. Né. Então os ônibus espaciais, até mesmo mangueira de jardim, usa um bocal difusor. Né. Essa primeira forma de bocal aqui acima, ela se usa na mangueira de jardim. Quando você vem com a velocidade V1, você diminui a área, né, você tem um V2, você aumenta a velocidade. E a recíproca é verdadeira. Você vem com uma certa velocidade, você tem um difusor, né, de cima um bocal. No difusor, você difunde, você diminui a velocidade, você aumenta a área. Né? Então, podemos ver aqui outros dispositivos. Ele dá uma exemplo de aplicação, uma análise de energia da massa em um bocal, né? No caso um difusor, tá? A velocidade aqui é menor que aqui na entrada, né? E resolvendo através desse problema, da resolução desse problema 5-4. Peço que vocês estudem esse problema, levando em conta o que foi dito anteriormente, né? Outro problema envolvendo agora um bocal, né? Assim por diante, tá? Turbinas e compressores, né? Então, nas usinas a vapor, a gás ou hidrelétricas, o dispositivo que aciona o gerador elétrico é uma turbina, né? Pode ser uma turbina Pelton, por exemplo. À medida que o fluido escoa através da turbina, o trabalho é realizado nas pás que estão presas ao eixo, resultando um torque, né? Um trabalho de eixo, tá? Girando esse eixo, ele vai tocar, por exemplo, um gerador, né? E gerar energia elétrica. Mesma coisa. Dispositivo, a turbina normalmente é representada como um bocal, tá? Né? Normalmente é representada por um bocal, você dá uma olhada aí na figura 5.27, onde você está entrando com vapor, por exemplo, né, que por baixo, saindo por cima e, né, saindo com também um trabalho, né, um trabalho de eixo, tá? No caso aqui, ele está representando um, um compressor, na verdade nem é uma turbina aqui, né? Aqui é um compressor, tá? Será eu? Na verdade é um compressor, tá? Turbinas e compressores. Então esse aqui é um compressor. Como que eu sei que é um compressor? O trabalho está entrando para tocar o compressor. Qual a função desse dispositivo? Comprimir o ar de saída, comprimir o fluido de saída. A turbina seria o contrário, seria o vapor entrando, né, e trabalho saindo, tá? Esse é um compressor de ar, né, ou um fluido. Aqui uma turbina, a diferença.
uma turbina a vapor, né? Onde eu entro com vapor, certo? Com uma certa pressão, 2 MPa. Essa pressão é transformada em trabalho de eixo, né? Através da conservação da energia. Né? Sai com uma pressão de 15 kPa. Então, 2 milhões de Pascal para 15 mil Pascal. Né? Isso resultando num trabalho de saída de eixo. Na turbina de uma usina, por exemplo, né? Esse eixo conectado a um gerador que vai gerar energia elétrica. Tá? No avião, nós vamos ter a turbina junto com o compressor, por exemplo, no motor tipo turbofan ou motor a jato, né? Ou também no motor a jato. Tem um problema, todos esses problemas eu vou pedir para você estudarem e estudarem essa matéria, resolvendo esse problema. Outro dispositivo, válvula de estrangulamento, né? Ou simplesmente válvula, né? Essa válvula é usada para você trabalhar o escoamento do fluido, ou você liberar o escoamento ou restringir o escoamento, né? Ele é um dispositivo que restringe o escoamento, né? Então, causa uma queda significativa da pressão do fluido. Às vezes a função da válvula é simplesmente reduzir pressão, né? Ou também reduzir o fluxo de massa, assim por diante. Tá? Um aspecto interessante em válvulas é que a entalpia não varia. A entalpia a montante, ou seja, antes da válvula, é aproximadamente igual à entalpia a jusante, ou seja, na saída da válvula. Então, os probleminhas aqui, né? Tá? E assim por diante. Câmara de mistura, onde você mistura, por exemplo, água quente e água fria. Né? E assim vai. E os trocadores de calor. Né? Os trocadores de calor. E como o próprio nome indica, são dispositivos nos quais duas correntes de fluido em movimento trocam calor sem se misturar. Né? O trocador de calor são amplamente usados em misturas em diversas indústrias e apresentam diversas configurações. Esse trocador de calor, a gente estuda bem eles, com maior profundidade, na disciplina transferência de calor. Eu vou deixar nessa disciplina, eu ou outro professor, né, vamos estudar com vocês, juntamente com vocês, né, com maior profundidade esses dispositivos. Né. Então a câmara de mistura não deixa de ser um trocador de calor, a gente viu anteriormente. Mas a condição básica do trocador de calor é o quê? Os fluidos não se misturam. Né. A câmara de mistura. Exemplo, água quente, água fria, são água morna, a temperatura intermediária. Né. E assim por diante. Então tem vários estudos, vários exemplos. Né? Essa parte de trocadores de calor vocês podem deixar, podem pular sem perda de entendimento desse capítulo, porque nós vamos estudar em transferência de calor com maior profundidade. Tá? Escoamentos em dutos e tubos. Né? Imaginam, mesmo jeito que você estuda dispositivos. Bom, estudamos a análise de energia de processo em regime permanente. Né? E o contrário de regime permanente, ou seja, onde as propriedades variam ao longo do escoamento e pontualmente. Né? Então a gente chama isso de regime transiente. Né? Então aqui o autor nos fala. Durante o processo com escoamento em regime permanente, nenhuma variação ocorre dentro do volume de controle. Tem variação. Né? Assim, não é preciso se preocupar com o que está acontecendo dentro das fronteiras do volume de controle, o que simplifica bastante a análise, regime permanente. Né? Mas muitos processos de interesse dentro da engenharia, da termodinâmica, entretanto, envolvem variações com o tempo dentro do volume de controle. Tais processos são chamados de processos com escoamento em regime transiente, que seria o oposto do regime permanente. Né?
As equações para o escoamento em regime permanente desenvolvidas anteriormente, obviamente, não se aplicam nesses casos, ou nesse processo. Quando um processo com regime, quando um escoamento, quando um processo, desculpe, com escoamento em regime transiente é analisado, né, o que acontece? Faz-se necessário avaliar as quantidades de massa e de energia dentro do volume de controle, né, bem como as interações de energia através da fronteira. Então, se você imaginar a figura 543, né, eu tenho o volume de controle, as fronteiras dele, que seria essa caixinha aqui. No regime transiente, eu avalio a variação de energia dentro desse volume de controle, né? Essa figura, o que é? É uma linha de alimentação. Eu tenho uma válvula, que é um elemento de restrição, né, ligando a esse reservatório, que eu considero o volume de controle de estudo, né, com a linha de alimentação, né? Então, por exemplo, uns exemplos aí de escoamento em volume de controle, né, em volume de controle com regime transiente, né? Então, por exemplo, encher ou carregar tanques rígidos, né, por meio de linhas de alimentação. Processo muito normal dentro da indústria. É equipamento em regime transiente, está variando as propriedades do fluido, né? Descarregar um fluido de um vaso pressurizado. Abastecer uma turbina a gás com ar pressurizado, mantendo em um grande reservatório. Inflar pneus, balões, né? Imagina que esse volume de controle seja um balão, está enchendo, né? E até mesmo cozinhar usando uma panela de pressão comum. Então, são volumes de controle que é um regime transiente, né? Varia com o tempo as propriedades dentro do volume de controle. Então, ao contrário dos processos com escoamento em regime permanente, os processos com escoamento em regime transiente começam e terminam em um período de tempo finito, tá? E em vez de continuar indefinidamente, tá? Assim, nessa sessão, nós vamos tratar de alterações que ocorrem ao longo desse intervalo de tempo, ΔT, em vez de taxar as variações, né, as variações por unidade de tempo, certo? Em alguns aspectos, um volume de controle com escoamento em regime transiente é semelhante a um sistema fechado, tá? Exceto que a massa e energia dentro das fronteiras do volume de controle não permanece constante durante o processo. Eu estou enchendo um tanque, a massa vai variar. Estou tendo variação de massa. Não seria como um regime fechado, que eu tenho a massa invariável, fixa, constante. Outra diferença entre os sistemas com escoamento em regime permanente e transiente é que os primeiros permanentes têm tamanho e forma fixos. Já os sistemas com escoamento em regime transiente, porém, não têm tamanho e forma fixos. A figura 544, né, mostra isso. Eu estou enchendo aquele tanque, né, o tanque vai aumentando o volume, a fronteira vai se expandindo, né? Esse êmbolo que eu estou pondo aí, você imagina que seja a pressão atmosférica atuando nesse volume, tá? Outra diferença, além das fronteiras não serem fixas, né, são móveis, outra diferença entre o regime permanente e o transiente é que os primeiros têm tamanho fixo, e forma fixa. Tá? Já falei isso aí, desculpa. Aqui, ó. Além de não ser fixos, né, em geral eles são estacionários, ou seja, são fixos no espaço, mas podem envolver fronteiras móveis e, portanto, trabalhos de fronteira. O balanço de massa aplicado em um sistema que passa por um processo qualquer pode ser observado, né, veja a seção 5.1, né, pela equação 542, onde massa de entrada menos massa de saída igual, né, igual a variação de massa do sistema. Essa equação está errada, tá? Essa equação é m de entrada menos massa menos m de saída igual, e não mais, né, a variação da massa do sistema. Tá? Isso dá em quilograma. Certo? Bom, e aí? Né?
De forma mais explícita, eu posso escrever a massa de entrada menos a massa na saída, igual M2 menos M1, né, para aquele volume de controle, onde E é entrada, S é saída. 1 estado inicial, 2 estado final do volume de controle. Tá? Aqui tem uma observação que eu gostaria de fazer. Frequentemente, um ou mais termos da equação anterior podem ser zero. Por exemplo, massa de entrada pode ser zero, se nenhuma massa entrar no volume de controle durante o processo. Né? Massa de saída, então, igual a zero. Ou massa de saída igual a zero. Né? Se nenhuma massa de controle sair do sistema. Por exemplo, eu estou tendo massa de saída zero. Estou enchendo um balão. É um volume de controle em regime transiente. Né? Não estou tendo massa de saída. Pelo menos até quando o balão exploda. Né? Tá? Desta forma, só um minutinho. Quero pôr minha carinha aqui. Isso, legal. Né? Dessa forma, ou, ou, por exemplo, você está enchendo um pneu, mesma coisa, né? Agora, se você está esvaziando um tanque, certo? Aí é o contrário, você não vai ter massa de entrada, só massa de saída. Né? Bom, e aí? Então, frequentemente, um ou mais termos de equação anterior pode ser zero, né? Por exemplo, ME zero, MS zero. Tá? E, por exemplo, o processo MS igual a zero, se nenhuma massa sair do volume de controle durante o processo. M1 igual a zero, se o volume de controle estiver inicialmente no vácuo. Né? O conteúdo de energia de um volume de controle durante um processo, com escoamento em regime transiente, varia com o tempo. Né? A magnitude da variação depende da quantidade de energia transferida através das fronteiras do sistema, na forma de calor e trabalho, bem como a quantidade de energia transportada para dentro e para fora, né, pela massa durante o processo. Né? Ao analisar um processo com escoamento em regime transiente, devemos calcular o conteúdo de energia do volume de controle, bem como as energias das correntes de entrada e saída. O balanço geral de energia foi dado anteriormente por energia total do sistema que entra menos energia que sai, igual a variação de energia do sistema. Normalmente, esse processo com escoamento em regime transiente é de difícil análise, pois as propriedades da massa na entrada e na saída podem variar durante o processo. A maioria dos processos com escoamento em regime transiente, porém, pode ser razoavelmente bem representada pelo processo em escoamento uniforme. Né? O que é isso? Ele envolve uma idealização, né? Ou seja, as propriedades do fluido em qualquer entrada ou saída não variam com o tempo. É o escoamento uniforme. Propriedades do fluido na entrada e na saída não variam com o tempo. E com a posição na seção transversal na entrada e na saída. Se variarem, são feitas médias que serão tratadas como constantes durante todo o processo. Observe que, ao contrário dos processos em regime permanente, o estado de um volume de controle com escoamento em regime transiente pode variar com o tempo, e que o estado da massa que sai do volume de controle em um instante qualquer é o mesmo estado da massa no interior do volume de controle naquele instante. As propriedades inicial e final do volume de controle podem ser determinadas a partir do conhecimento de estados inicial e final, os quais são completamente especificados, para sistemas compressíveis simples, por duas propriedades intensivas independentes. Por exemplo, temperatura e volume específico, temperatura e entalpia, pressão e entalpia, pressão e entropia e assim por diante. Entropia, se vocês não tiverem no conceito, a gente vai ver no próximo capítulo, tá? A segunda lei. Para a gente tratar a segunda lei da termodinâmica. Não se preocupem por isso por enquanto. Então, dessa forma, o balanço de energia aplicado a um volume com escoamento uniforme pode ser expresso por a vazão que entra, mais o trabalho que entra, mais o somatório das entradas, da massa vezes a energia total do sistema,
menos o calor, o calor que sai, mais o trabalho que sai, mais o somatório de todas as saídas da massa vezes θ, que é a energia total do sistema, né? Igual a M2E2 menos M1E1 do sistema. Massa no estado 2, energia total no estado 2, massa no estado 1, energia total no estado 1. Né? Onde o θ é H mais energia cinética mais energia potencial, certo? Por unidade de massa, tanto que é um θ minúsculo aqui, né? Tá? Um θ minúsculo é diferente. Tá? E você vê que as letras são todas minúsculas. Aí você imagina que entalpia, energia cinética e energia potencial já estão divididos pela unidade de massa. Tá? E na saída, né, o E, no caso, vai ser igual. Né? E E, não saída. Tá? E, o E minúsculo é igual a U, energia interna, mais EC mais EP. Isso daí é energia por unidade de massa do fluido dentro do volume de controle. Eu não tenho escoamento, está dentro. Tá? Só tenho o E minúsculo. Né? E eu entrei com o U, que é energia interna do sistema. Quando as variações das energias cinética e potencial associadas ao volume de controle e as correntes de fluido são desprezíveis, como acontece em maior caso, os casos de engenharia, né? Eu tenho que a equação 5,45 pode ser simplificada, corta alguns termos. Né? E ela vai passar a se tornar Q, né, o calor, menos o trabalho, igual somatória de todas saídas, né, de MH, menos somatória de todas as entradas, MH, mais M2 do 2 menos M1 do sistema. Tá? E desta forma, o Q líquido que entra será igual ao Q da entrada menos o Q da saída. Né? Q será igual ao calor líquido na entrada, é igual a calor de entrada menos calor de saída. E o calor líquido transferido é o calor líquido transferido. Né? Tá? E W vai ser o trabalho, né? O trabalho líquido que sai. O trabalho que sai menos o trabalho que entra. Trabalho líquido realizado. Tá? O que sai menos o que entra. Observe que nenhuma massa entra ou sai do volume de controle durante o processo. Esse processo. Massa de entrada igual massa de saída. Isso é igual a zero. Né? Essa equação pode ser reduzida ao balanço de energia do sistema fechado. 5,45. Tá? Observe também que um sistema com escoamento em regime transiente pode envolver trabalho de fronteira. É como a gente viu na figura 546. Fronteira é móvel, certo? A sua figurinha à sua esquerda. Né? Embora ambos os processos com escoamento em regime permanente e com escoamento uniforme sejam idealizados, muitos processos reais podem ser razoavelmente aproximados por um deles com resultados satisfatórios. O grau de satisfação depende da precisão desejada e do grau de validade das hipóteses feitas. É como eu falo desde o começo do curso. Né? Em engenharia, nós fazemos várias aproximações. Cabe a você, como engenheiro, pela sua formação, pela sua experiência teórica e prática, né? Você identificar de quanto de precisão se quer o seu sistema. 10%, 5%, 1%. Aí vai as idealizações que você faz. Por exemplo, considerar energia cinética e energia potencial igual a zero para as equações. Simplifica, simplifica. Mas vocês têm que estar bem conscientes do que traz isso, né, para o seu processo, ok? E eu diria que 90% das vezes, 95% das vezes, vale a pena fazer. E se não você calcula energia cinética, potencial, etc. Né? Aqui o problema, né, para você aplicar esses conceitos, tá? Você está enchendo, né, um tanque evacuado, tá? O tanque está vazio, está enchendo, tem um tubo, uma tubulação que une um com o outro e uma válvula. Se abre a válvula, está enchendo aqui. Né? E daí a gente aplica todos esses conceitos e equações que nós vimos. Você tem aqui um sistema livre, um sistema compressivo, um sistema de compressão, um êmbolo, né, atuando, aqui não tem.
que é só escoamento do vapor. Porque você está comprimindo o vapor para entrar aqui. Por exemplo, você está enchendo um pneu, né? E por aí vai. É um sistema equivalente ao sistema fechado, né, praticamente. Só tem entrada. Né? Aqui também. Bom, vários problemas. Esses problemas são muito interessantes, né? Interessante você estudar e resolverem, tá? Estudando aqui, né? Esse problema em rosa aqui. Vários problemas. Bom, em seguida a gente menciona alguns tópicos de interesse especial. O que são esses tópicos? Esses tópicos são tópicos que, assim, se você deixar eles de lado, não vai afetar a sua compreensão do capítulo, do texto que a gente estudou, certo? Mas são coisas, são tópicos que vale a pena estudar para você se interessar, desde que você se interesse, né? Por exemplo, pela forma geral da equação da energia. Ele expande um pouco o seu conhecimento. Eu acho válido estudar sim, tá? Mas eu não vou cobrar, por exemplo, em prova, alguma coisa referente a isso, tá? Tem toda a equação da energia, né? Bacana isso aqui. Nesse item resumo, o autor apresenta um resumo de tudo que foi visto, né? Eu recomendo, logo após vocês terem lido o capítulo, feito o exercício, dá uma lidinha, recapitular os principais pontos abordados nesse capítulo, tá? Só não vale, pô, eu tô com preguiça de estudar o capítulo, vou estudar o resumo. Não, isso não vale, porque você vai perder muita informação que a gente passou. Pode ser que algum conceito fique fora, daí complica esse entendimento da matéria, tá? Bom, daí vem algumas sugestões de leitura. Isso aqui é iShare, para quem não sabe, é da Associação Americana de Ar-Condicionado, Aquecimento e Resfriamento, né? Handbook, né? Onde ele apresenta vários itens sobre rede, sobre aquecimento, refrigeração e ar-condicionado. Tá? E o Zengel, né? Fazendo a propagandinha dele aqui, do livro de Mecânica dos Fluidos, né? Lá com o professor Augusto, quem faz o curso. Bom, vários problemas, eu recomendo vocês fazerem todos os problemas, certo? Onde C são as questões conceituais, de conceito, você vai escrever em caligrafia cursiva, né? Vai escrever. Os demais problemas façam. Eu vou passar para vocês o capítulo com os problemas resolvidos, certo? Para vocês praticarem, né? E as mesmas observações, né? Aqueles problemas que tiverem unidade inglesa não precisam fazer, né? E problemas que resolver problema de computador, né? Que tem esse ES, não precisa fazer também, que vocês não têm esse programinha. Quem quiser, nada implica, gente. Esse programinha deve ter. Aí não procurei. Eu tinha o original, acabei perdendo o CD, que veio com o livro, né, do Zengel. Que eu postei esse material lá na sala do Moodle, tá? Mas esse programinha você deve encontrar na internet. Baixa e resolve. Ele usa para facilitar a execução de conta, né? Tá? Então não precisa fazer não, tá? Agora os demais eu recomendo vocês fazerem, né? Podem seguir aquela lógica de estudo, copiar o exercício resolvido, eu passo o capítulo 5 para vocês, né? Ponho lá no Moodle, ok? Disponível na sala, portanto, inscrevam-se lá e vão resolver o problema, estuda a resolução dele, isso que é importante, tá? Façam o quanto vocês puderem, fazer todos, eu não sei se precisa tanto, mas façam alguns que te dêem um bom entendimento da matéria, ok? Tá ok, gente? Então essa parte toda de análise de massa e de energia em volumes de controle, né? Em sistemas abertos ou volumes de controle, eu encerro aqui. Esse capítulo a gente dividiu em parte 1 e parte 2, que estão devidamente disponíveis, né? Foram gravados, tá? Estão disponíveis lá na sala do Moodle. Peço que vocês estudem com carinho essa matéria. Ele é fundamental para o entendimento da termodinâmica. Tá ok, gente? Então encerramos por aqui, tá? Um grande abraço.
Tudo de bom para vocês.